uma pergunta para Mariana. Você projeta, Bia? A Caramelo Modas despacha produtos no site via correio? Bom, nós já tivemos encomendas de outras cidades e sim, nós despachamos via Correios. A única questão é o custo, né? Porque o custo do envio pelos Correios realmente é alto. Não conseguimos ainda viabilizar esse transporte com outras transportadoras, mas isso é algo que nós podemos estudar, sim. Então, estamos abertos a envios, sim. Eu vou só terminar essa mesa, né? Aqui a gente tem falar um pouquinho daqui da UESB, muito rapidinho. Se Bia quiser colocar o vídeo sem o som, porque eu vou falando e pode aparecer. A gente vai postar depois, porque a gente ainda tinha mais uns 3. E aí a gente posta depois para todo mundo poder ver. Esse aqui é o nosso cão lendário. Esse é um cão lendário inclusivo, porque ele tem a audiodescrição e tanto surdos, né, quanto cegos também podem ter o acesso a eles. A gente fez essa versão, a gente está indo para a nossa 4ª, e aí agora a gente vai até dezembro lançar o nosso Cão Lendário 2026. O Zelo também tem um cão lendário. Que outras práticas ou boas práticas a gente tem aqui dentro do campus? Ali um momento desses é a Tarde Doce. A gente teve muita sorte de apostar nisso, porque rendeu aí para a gente, todas as vezes que a gente faz uns R$ 1.000 numa tarde, nós conseguimos a doação de todos os produtos, alunos fazem, professores fazem, e às vezes a gente pede às pessoas de culinária mesmo, profissional, que eles também doam, a gente coloca a logomarca deles e faz essa divulgação do trabalho deles, né? Aqui foi um dos dias, a gente está na 10ª Tarde Doce, que vai ser talvez sexta ou semana que vem. E aí, nesse dia, a gente também teve a disponibilidade de vender os produtos da Natura, que é uma funcionária aqui da UESB, que ela compra e o lucro ela disponibiliza para o Amigo Pet. Agora, dia 4 de dezembro, a gente vai fazer a Natura Pet Day, que é esse dia aonde e vende bastante, porque é final de ano, então tem a embalagem de presente, fica muito bonito. Além disso, a gente tem o Bazarcão, que aqui não acho que não vai dar para ver, mas o Bazarcão também é um lugar aonde a gente faz a moda circular, né? Uma das propostas e de melhorar o meio ambiente. Aqui a gente teve a venda dos copos retráteis, que são de silicone, para a gente evitar estar contaminando aí o meio ambiente com plástico, né? Desnecessário, e é uma das nossas iniciativas também. E Jequié tem um Bazarquete, que é virtual também, e que lá também é feito para ajudar os animais. Então, aqui dentro do campus, a gente tem esses trabalhos, né, que é uma forma de ajudar. Essa reportagem é muito interessante, porque conversou com a Dandara, conversou com a Grícia, que estava dando lar temporário para o Torrão, que foi atropelado, com a professora Andréia. Então, foi entrevistando as pessoas que estavam comprando, que estavam participando de alguma forma. Bom, gente, o tempo avançou, a gente está aqui desde de manhã e é natural que a gente esteja cansadas, né? Aqui a gente quer entregar para vocês a nossa lembrancinha como uma forma de agradecer. Mariana, eu vou pedir a você para você também entregar a Silvia, tá? E o nosso bloquinho. Nós que agradecemos a vocês por terem essas iniciativas, né? E por fazerem esse trabalho com os animais comunitários ficarem mais suave, né? O trabalho ficar mais suave e eles se abrigarem, né, e eles terem um recurso para poder a gente ajudar a salvar vidas. Bom, acho que esse momento, então, a gente termina esse painel. Você quer falar? E eu queria partir para o encerramento, tá? Queria fazer uma proposta, antes de eu passar para a Talamira, eu vou falar logo, que aí já estou encerrando quase a minha fala. Bom, gente, quando a gente pensou em fazer um evento sobre os animais comunitários, né? A gente tinha pensado num encontro regional. Luciana tinha dado a ideia de fazer um norte-nordeste, mas o tempo, tudo isso, né? Muito em cima da hora.
em cima assim para fazer esse planejamento, mas era necessário a gente fazer. E aí então ficou sendo o primeiro simpósio, porque temos aí uma proposta, quem sabe ela vai se efetivar, né, Luciana, de acontecer o segundo na Paraíba. Vamos ver se a gente consegue levar essa ideia. Então, a gente está saindo daqui com esse compromisso, né, ou com essa alegria de pensar que é um evento que vai se estender e, e quem sabe a gente levar depois para um outro estado e a gente ir fazendo esse para Minas, né? Para Uberlândia, né, Adriane? Então, a gente fazer esse rodízio. E até para a gente conhecer essas realidades, né? Então, essa é uma questão importante que eu queria, assim, ali são os copos, que eu queria falar para vocês, né, para a gente finalizar, com quem está assistindo, e aqui com a gente, que somos aqui os guerreiros, né, desde de manhã. E uma outra ideia seria a gente amadurecer essa ideia e a gente tentar pensar na criação de uma sociedade pensando nos animais comunitários do ensino superior. Acho que a gente pode amadurecer, mas vamos ficar aqui com esse registro. Se tiverem mais ideias, a gente inclui, né? Mas pensar numa sociedade, eu acho que são muitas universidades, institutos que têm os animais dentro dos seus espaços públicos, né? E a gente está vendo esse movimento caminhando mesmo, né? Então, acho que a gente pode pensar num fortalecimento dessas pessoas, nos juntando e fazendo, criando essa sociedade. Então, é um desejo, a gente está terminando o evento pensando nisso, né? E eu vou passar a palavra para a Talamira e depois eu queria finalizar fazendo os agradecimentos, porque eu não posso deixar de falar, né, sobre o nosso agradecimento para que esse evento tivesse dado certo, para que as pessoas pudessem assistir ao vivo. Isso estava me angustiando muito, porque a gente não tem a câmera, né? E aí foi correndo atrás, a UESB não tem esse serviço e a gente conseguiu achar a Florestal que nos cedeu, então eu quero também fazer um agradecimento para eles. Mas vou passar a palavra para a Talamira e depois eu encerro nos agradecimentos. Boa noite para todos, todas e todes, né? Eu sou Talamira Taita Brito, professora aqui do DFCH, Departamento de Ciências Humanas, e assim, pedi esse minuto, né, de fala para dizer assim, como o Roberto é forte, né? Falar da fortaleza dessa pessoa que está aqui na frente. Nós temos aí uma amizade de vários anos. Começamos, Karine está ali em cima também, né? Chega nesse movimento. Nós chegamos aqui no campus, eu cheguei em 2013, mas eu sou de Jequié, Roberta também era do campus de Jequié, e ela vem primeiro, depois eu assumi a pró-reitoria de graduação por 5 anos e meio, e venho nessa história para cá e fico aqui. Nós nos reencontramos éramos às vezes da mesma área, porque ela era da área de metodologia do ensino da matemática, e eu era do estágio supervisionado lá no curso de pedagogia, e então que a nossa amizade vem de lá, e nós fomos novamente, nós fomos unidas aqui pela causa animal. Né? Na época, a gente tentava mobilizar os 3 campi, já em 2014, 2015, para poder, eu ainda na função de pró-reitora, para a gente conseguir fazer esse movimento intercampi, para pensar uma política, um formato de cuidado, com as dificuldades naturais que todos aqui já comentaram e já anunciaram que se dá dessa maneira, e no período, foi a pandemia que nos uniu, né, porque cada uma de nós aqui já tínhamos uma ação de castrar, de cuidar, de levar para o hospital, de organizar cada uma no seu movimento. Lenira, né, daqui do campus, Lúcia, eh, eu, quem mais? Gabriele, e nós tínhamos algumas servidoras, né, outras e servidores que também estavam nessa mesma toada, Luana, até que durante a pandemia, ali em abril, a gente começa a pensar de forma mais assim, Lenira entra em contato comigo, e Gabriela, a gente vai falando uma com a outra para a gente começar perguntando quem está dando comida
para os cães e gatos da universidade. E dali a gente começa, e aí lembram de Roberta, olha, tem uma professora daqui do campus também, lá da matemática, assim, Roberta, eu claro, Roberta. E aí nós nos reencontramos, e nesse movimento, né, hoje a gente está aqui muito por conta da força de Roberta. Tá? Eu viajo muito, Roberta, em alguns momentos estou mais, outros menos, porque fico entre os dois mundos de Jequié e Conquista por conta da pós-graduação, mas entendendo aqui que a Roberta merece uma salva de palmas, né? A Roberta merece esse reconhecimento de não deixar as coisas caírem, né, se temos pessoas da comunidade, outras tantas, estudantes da graduação, da pós-graduação envolvido, colegas, amigos, amigas, pessoas que vamos amealhando nesse caminho, a resistência e a persistência de que vai dar certo. Vamos fazer o simpósio, Roberta. Eu estarei em pleno processo de seleção para mestrado e doutorado, Roberto. Temos que fazer, Talamira, temos que fazer, Talamira. Vamos fazer. E ela fez. Oi? Ia fazer do mesmo jeito. Então, assim, Roberta, todo o meu, a minha admiração. Nossa, eu vou falar em nome do nosso grupo, né? Das pessoas que convivem com você. Toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, todo o meu respeito. No que você precisar, e estamos juntas, juntas, juntos, misturados em prol daquilo que a gente, que faz parte da gente. Eu acho que pensar as outras vidas é pensar a nossa vida. É impossível não pensar cosmologicamente sobre os efeitos das vidas sobre as vidas, dos vivos e não vivos, né? Se não fizermos esse exercício tão difícil dessa razão estúpida que está posta, né? A gente cada vez mais vai se afastando daquilo que nos faz. É viver planetariamente. Eu espero que, de fato, esse seja o primeiro simpósio dos muitos que vamos ainda ver e percorrer esse Brasil, quem sabe América Latina, né? Porque a gente tem que chegar lá, tá, gente? Então, obrigada. Deixa eu dar um abraço, por favor. Eu acho que a gente dá, não vai não para América Latina? Quem sabe? Caribe? Nós três. Não? Vai, Bia. Não, nós vamos. Não, e Bia também depois vai ganhar, que é um dos meus agradecimentos. Se não fosse esses meninos fazendo a transmissão e cuidando da decoração, de tudo, não tinha dado. Vem, Dom, vem. Chega. Ó, o veterinário disse que isso daí é dengo, viu? Não sei. Bora. Obrigada. Pois é, gente. Então, continuando nesse momento de agradecimento e para encerrar, eu queria muito, né, agradecer à própria UESP, que por meio do Prociema, como projeto de extensão e o Popularizando a Ciência, que também foi um meio da gente conseguir a verba, né, para trazer as professoras, as pessoas que vieram aqui falar um pouquinho, né, para nós. Então, eu quero agradecer ao UESB, à PROEX, a Sônia, sabe, eu não sei se ela está ali ainda, mas eu quero agradecer muito a Sônia, porque eu não tinha o conhecimento de todas essas pessoas e Sônia ajudou bastante, indicando os nomes, fazendo os contatos. A Sônia ajudou nos bastidores, mas foi fundamental para que a gente pudesse entrar em contato com as pessoas certas, e trazer para que o nosso simpósio fosse assim tão gratificante. Eu estou cansada, sabe, gente? Isso eu confesso. Eu estou cansada. E amanhã tudo continua, né? Acumulado do que não se fez por estar fazendo o evento. Mas é assim mesmo e a gente descansa depois.
e é uma satisfação muito grande da gente ter visto quão é promissor fazer a discussão sobre os animais comunitários e quanto vai ser importante a gente levar isso para frente, né. Então eu quero agradecer muito aos bolsistas, aos estagiários dos 2 programas, né, tanto do Popularizando quanto do Bazarcão, que é um projeto, e o Prociema, mas eu tenho certeza, sem esses meninos eu não tinha dado conta, porque sozinha a gente não consegue. Vamos aplaudir na pessoa de Bia e Luane, representando todo mundo, que essa equipe aí ajudou demais. A Serge, né, que também nos ajudou, e aos professores Alessandro, Patrícia e o Paulo, pelo empréstimo da câmera. De todo esse aparato para que o evento fosse transmitido ao vivo e que pudesse ficar gravado, né. A gente tem aí já um momento de registro de todo o evento, por conta dessa disponibilidade em eles terem cedido o equipamento pra gente. Então quero deixar registrado também. Dizer que eu acho que todo mundo que está nesse movimento é resistente, né, é resiliente e a gente encerra sabendo, eu acho, e sentindo que virão outros, né, e que aqui só está começando. E eu espero muito que na semana que vem a nossa minuta seja aprovada, que a gente tenha algo que regulamente os cuidados e o manejo ético com os animais aqui no campus. Nossa luta não está terminada, né, está apenas começando, porque depois que essa minuta de fato se instituir, virar uma resolução, né, um programa, não sei, a luta vai continuar a partir daí, né. Então são vários capítulos que a gente vai ver, viver, e quem sabe nos próximos simpósios a gente contar, lembrar daqui, né, da dificuldade e como é que foi, caminhando para, né. Se tem em outras instituições aqui no nosso estado, por que que aqui no nosso país, né, por que que a gente aqui não pode? A gente tem que almejar grande para conseguir um pouco, né, eu acho que é isso. Os animais merecem, nós somos as vozes, os olhos, as mãos, né, deles. E é por eles que a gente está aqui fazendo todo esse dando o nosso melhor, nos empenhando. E é isso, gente. Então eu gostaria de finalizar e agradecer a todos vocês, e que venha o próximo, né, e que a gente possa estar colocando aí nas redes onde vai ser, né, Lu? Onde, quando, e se Deus quiser. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo a todos vocês.